Bom dia, queridos, graça e paz. Esse é mais um domingo que nos deu o Senhor e é um dia onde nós precisamos vivê-lo com intensidade, buscando o melhor de Deus, termos a consciência de que nós não podemos viver como o mundo vive. Hoje nós estamos no tópico 3 da lição 3, que fala da parte da antropocêntrica, a igreja que tem o homem como centro e não Deus. E nós temos aqui, queridos, no tópico 3, uma igreja secularizada, ou seja, uma igreja sem rumo. De acordo com o dicionário Aurélio, secularização é um fenômeno histórico dos últimos séculos, pelo qual as crenças e instituições religiosas se converteram em doutrinas filosóficas e instituições leigas. Esta definição é muito esclarecedora, pois mostra que está ocorrendo um processo inverso. Ao invés da igreja converter as pessoas, ela está, por meio deste processo de secularização, se convertendo e aderindo aos padrões do mundo. Está ocorrendo uma confusão entre contextualização da mensagem e aculturação dos costumes seculares. Percebe-se a infiltração da libertinagem entre os evangélicos por vários indícios: falta de valores morais claros, ausência de separação entre a igreja e o mundo, assimilação indiscriminada do meio de vida e de lazer de nossa cultura por parte dos jovens. Todavia, a palavra de Deus é clara ao nos dizer que não devemos nos conformar com este século e que a única transformação que pode gerar bênção é a transformação da mente. E nós não temos uma mente mundana, mas a mente de Cristo. A solução para o problema da secularização eclesiástica não é nos isolarmos de tudo, viver uma vida monástica que nos traga uma espiritualidade utópica. Jesus e os apóstolos viveram no meio do povo de sua época, mas não como o povo. Eles estavam cheios do Espírito e tinham um objetivo definido. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluias. E na conclusão, a influenciada por uma sociedade amante de si mesma, competitiva e cada vez mais permissiva, a igreja do Senhor só tem uma saída: para não perder a sua identidade e o seu senso de significância, rever seus conceitos e permitir que Deus aleluias, e permitir que Deus
e permitir ser tratada pelo Espírito Santo. Podemos estar longe de viver como a igreja primitiva, mas não estamos tão longe que Deus não possa restaurar ao seu padrão, o mesmo Espírito Santo que veio em Pentecostes quer fazer a igreja ser relevante, atuante e santa em meio a uma geração pervertida e corrupta. Então nós vemos aqui, queridos, que a secularização ela tem mudado os hábitos da Igreja do Senhor. Haja visto que a definição, de acordo com o dicionário Aurélio, a secularização é um fenômeno histórico dos últimos séculos. Não é de antigo, são dos últimos séculos. E dentro de todo esse contexto, as instituições elas estão se convertendo à filosofia e não ao padrão original da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva ela estava com o Espírito Santo no comando. Eles dependiam do Espírito Santo. Eles sabiam que se eles tomassem a rédea da situação, nada aconteceria. Haja visto as experiências anteriores quando eles estavam com Jesus. Jesus fazia os milagres, Jesus fazia as maravilhas, eles viam Jesus fazer, via o resultado, via o que sobrava, e quando eles se viam numa situação, eles se espantavam, eles criticavam, eles já haviam esquecido do que eles tinham visto Jesus fazer. E nós podemos ver que a igreja dos dias de hoje, realmente, como o escritor deixou bem claro aqui, pois mostra que está ocorrendo um processo inverso. A igreja não está indo na contramão do mundo, pelo contrário, a igreja está indo na mesma mão que o mundo está caminhando. As pessoas não se convertem mais como antes. Eu me lembro que eu me converti no século passado. Era diferente. Era diferente. Mas hoje nós vemos tudo ao inverso daquela época. As igrejas eram mais simples. Elas não se importavam com coisas para satisfazer o ego das pessoas, mas elas se importavam em discipular e transformar as pessoas para que elas adquirissem o caráter de Cristo. E nós vemos aqui, queridos, que essa inversão na contextualização da mensagem e a aculturação dos costumes seculares, ou seja, as pregações de hoje são pregações que vêm não para contrariar as coisas atuais, mas elas vêm para amenizar. E podemos ver que a igreja está passando por um processo hoje
podemos dizer sim, perseguição. A igreja está sendo perseguida, só que a igreja ainda não se deu conta de que ela está sendo perseguida. Exatamente por essa inversão de valores, por andar nesta contramão. Aí vem o pecado, a libertinagem. Entre os evangélicos, por vários indícios, a falta de valores morais claros, a ausência de separação entre a igreja e o mundo, a assimilação indiscriminada do meio de vida e de lazer de nossa cultura, principalmente por parte dos jovens que não são corrigidos, os adolescentes que não são corrigidos. E nós vemos, queridos, que todavia a palavra de Deus ela é clara, ao nos dizer que não devemos nos conformar com este século. Romanos 12, 2. Na íntegra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E pela igreja estar andando na contramão deste versículo, a igreja está deixando de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela está deixando de experimentar. Por quê? Só se vai experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós renovarmos o nosso entendimento em Cristo. E também, queridos, a nossa mente não deve ser uma mente comum, porque em 1 Coríntios 2,16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém pode instruir ao Senhor, mas o Senhor pode nos instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a gente não pode instruir a Cristo, mas Ele pode nos instruir através da nossa mente transformada. Não nos conformando com as coisas deste século, deste mundo mundano que está aí. A solução para o problema da secularização eclesiástica não é nós nos isolarmos de tudo, viver uma vida monástica que nos traga uma espiritualidade utópica, ou seja, uma falsa espiritualidade. Jesus e os seus apóstolos viveram no meio do povo de sua época, mas não como povo. Eles estavam cheios do Espírito e tinham o objetivo definido. Ou seja, eles viram o alvo e prosseguiram ao alvo. Eles definiram a sua meta, definiram a sua rota. E em Atos 5:29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não está dizendo aqui que nós não devemos obedecer aos homens. Só que quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja é Cristo. Ou seja, Deus. Ele é o cabeça da igreja. Simplesmente, Pedro está dizendo o seguinte: devemos obedecer ao homem, mas acima do homem está Deus, o cabeça. Acima do homem está o cabeça. E se há algo que o homem está fazendo não está em conformidade com o que Deus está mandando fazer, nós devemos obedecer ao cabeça.
Porque o homem que está à frente da igreja, ele é só o anjo da igreja para receber de Deus, para transmitir para a sua igreja. Ele não é o centro da igreja, porque o centro da igreja é Cristo. E para nós encerrarmos, na conclusão, que também ela é fantástica, só existe uma forma da igreja mudar o rumo, de Deus mudar o rumo da igreja nos tempos atuais. Segundo a Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não basta somente se humilhar, não basta somente orar, não basta somente buscar a face do Senhor, porque se você não se converter dos seus maus caminhos, você pode se humilhar, você pode orar, pode buscar a face do Senhor, mas se não se converter dos seus maus caminhos, ele não vai ouvir. Ele está claro aqui, dizendo aqui. Então, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você não se converter dos seus maus caminhos, se você não reconhecer que você está errado, está no caminho errado, não adianta buscar a presença de Deus, não adianta se humilhar, não adianta você orar, não adianta jejuar, porque Deus não vai ouvir. Então, queridos, é esta situação. E em Filipenses 2,15, para nós encerrarmos, diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, porque se você não for sincero, você não está sendo irrepreensível. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, você tem que ser luz em meio às trevas. Nós precisamos ser luz em meio às trevas, porque Deus não vai nos tirar do meio do mundo. Nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas que não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo para ser luz e para ser sal. Então, meus queridos, seja sal e seja luz. E que Deus vos abençoe, a você e a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que assistiu este vídeo, não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever e nem de deixar o seu joinha, porque isso aí ajuda a manter o canal em funcionamento. Amém? Graça e paz a todos.